A atenção é uma forma de selecionar, crivar estímulos e sensações que são úteis ou não ao indivíduo, levando em consideração a história de vida desse sujeito, lembrando que a atenção pode mudar. O aspecto para o qual se dirige a nossa atenção é denominado de alvo. O elemento que constitui o objeto da nossa atenção está no centro desse alvo, o que é denominado um foco da atenção. Geralmente, um determinado foco de atenção é relativamente breve e muda de pessoa para pessoa. Daí lembramos do que é a organização perceptual, que é o ato de poder captar todos os estímulos ao mesmo tempo, porém a nossa capacidade é reduzida e não conseguimos dar a devida atenção a todos os objetos ao mesmo tempo. E lembramos do que seriam então níveis e distribuição da atenção, que pode ser classificada como voluntária e involuntária. Na atenção voluntária, o indivíduo parece ser o agente que vai determinar qual será o foco de sua atenção. Já na atenção involuntária, o indivíduo parece não ser o agente que vai determinar qual será o foco de sua atenção. Como, por exemplo, está o homem e a mulher em um determinado lugar. Passa uma outra mulher muito bonita e o rapaz passa a olhar para essa mulher e a esposa pergunta: marido, você não me respeita? E ele diz: esposa, me perdoe, eu não queria olhar, mas os meus olhos quiseram. Isso é um exemplo de atenção involuntária. Os tipos de atenção consistem na atenção motora e na atenção intelectual. Na atenção motora, a consciência está concentrada na execução de uma atividade física e muscular pré-programada, como, por exemplo, ao olhar para um objeto, o indivíduo se inclina diante desse objeto para poder observar melhor. Ao ouvir um som baixo, o indivíduo exerce o comportamento de esticar o pescoço, colocar a mão atrás da orelha e muitas vezes até fechar os olhos para eliminar os estímulos visuais. Na atenção intelectual, representa o ato de reflexão e de raciocínio que está diretamente ligado à resolução de problemas. As variáveis que afetam a nossa atenção estão divididas em três. A primeira é o nível de consciência, ou seja, como está funcionando o nosso limiar de percepção para determinada situação. Se estamos com mais sono ou mais cansados, tudo isso vai afetar o nosso modo de nos atentar para algo. A segunda variável é a questão de afeto e emoção. Tendemos a dar mais atenção para o que nos causa mais prazer, mais interesse. E a última variável são os estímulos ambientais. A atenção trabalha com três características. A primeira delas é a tenacidade, que é quando a gente consegue fixar a nossa atenção em um único objeto. A segunda é vigilância, que quando temos a capacidade de desviar a nossa atenção de um objeto para outro. E a terceira é a cisão da atenção, quando o nosso objeto da atenção se opõe a outro. Por isso não conseguimos ter uma unidade na forma de prestar atenção. Lembrando que tenacidade e vigilância trabalham de maneira antagônica. Esta es mi familia. Este es mi hermano Pablo. Tiene 7 años. Todos dicen que no está quieto nunca, que no se concentra y se distrae con cualquier cosa. No entiende muy bien qué le pasa. Mis papás tienen que estar siempre encima, que si haz los deberes, que si vístete, que si lávate los dientes, que si vas a llegar tarde al cole. Hay que repetírselo 1000 veces. Nunca termina lo que empieza. Nos quitan los juguetes y no nos los devuelve o los pierde. Es difícil jugar con él, porque siempre quiere hacerlo todo.
y no comparte nada. Tenemos que hacer los deberes separados, porque molesta y nos distrae. El profe ve que Pablo no sigue el ritmo de la clase, que se despista por cualquier cosa y no se concentra, interrumpe todo el rato y nunca acaba las tareas. Jugar con él es muy difícil, no está quieto ningún minuto, no respeta los turnos ni las reglas, siempre se cuela. Su médico le ha diagnosticado trastorno del déficit de atención con hiperactividad. O TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é neurobiológico de causas genéticas. Geralmente aparece em crianças e pode acompanhar o indivíduo durante toda a vida adulta. Seus principais sintomas são desatenção, hiperatividade e impulsividade. É o transtorno mais comum entre crianças e adolescentes. A principal causa para esse transtorno parece ser uma alteração na região frontal do cérebro e suas conexões, região essa que é responsável pela inibição do comportamento, pelo autocontrole, memória e por prestar atenção, entre outros. O que parece de fato estar alterado nessa região é o funcionamento de substâncias químicas denominadas neurotransmissores que passam informações aos neurônios. Existem outras causas que podem acarretar o TDAH. A primeira delas é a hereditariedade. Nessa, os genes não são responsáveis pelo transtorno em si, e sim para uma predisposição a este. A segunda causa pode ser na gravidez ou durante, quando a mulher ingere substâncias como álcool ou nicotina, ou no momento do parto, quando ela passa por problemas que podem atingir o feto. Uma terceira possível causa é a exposição a chumbo. Estudos mostram que crianças que são expostas a chumbo têm sintomas parecidos com o TDAH. E uma última possível causa são problemas familiares que podem ocasionar o TDAH. Lembrando que todos esses são apenas hipóteses que podem acarretar o TDAH, mas ainda estão sendo estudadas. Classificação Internacional de Doenças, o CID-10, a cada estado de saúde é atribuída uma categoria única, a qual corresponde a um código. O código F90.0 discorre a respeito do distúrbio de atividade de atenção. No distúrbio de atividade de atenção, prevalece a desatenção, como, por exemplo, o indivíduo deixa de prestar atenção a detalhes, tem dificuldade de manter o foco da sua atenção, muitas vezes quando alguém lhe dirige a palavra ele não ouve, tem dificuldade de se organizar. F90.0, distúrbio de atividade de atenção, também predomina a hiperatividade e impulsividade. Na hiperatividade, o indivíduo tem dificuldade de permanecer em sua cadeira em sala de aula, mexe frequentemente as mãos e os pés, está elétrico muitas vezes o dia inteiro, tem dificuldade de brincar, de realizar tarefas. Na impulsividade, ele fala sem antes terminar a pergunta que estão lhe fazendo, tem dificuldade de esperar a sua vez e muitas vezes se mete em assunto dos outros. Para se diagnosticar alguém com distúrbio de atividade de atenção, é necessário que a pessoa mostre pelo menos 6 dos sintomas citados. O DSM é um manual de diagnósticos e estatísticas feito pela Associação Americana de Psiquiatria para definir como será feito o diagnóstico de transtornos mentais. Ele é usado por médicos, psicólogos e terapeutas ocupacionais. O DSM-5 compreende 5 critérios de diagnóstico, que vão de A a E. Os principais sintomas estão concentrados no critério A, que é a desatenção, hiperatividade e impulsividade. Há algumas mudanças do DSM-4 para o 5, como, por exemplo, num quadro de autismo, antes não poderia ser diagnosticado com TDAH, o que hoje é diferente e pode. A idade, por exemplo, antes tinha que ser diagnosticado e os sintomas deviam aparecer antes dos 7 anos. E isso dificulta para diagnosticar um adulto com TDAH, porque ele não lembra mais dessa época e seus pais já estão idosos.
Então, essa idade mudou de 7 para 12. E o número de sintomas também para detectar o TDAH em adultos também diminuiu, que antes no DSM-4 era 6 e hoje é 5. E uma última novidade com relação ao DSM-5, que hoje pode ser classificado o TDAH em leve, moderado e grave, de acordo com o grau de comprometimento dos sintomas na vida do indivíduo. Segundo o DSM-5, o TDAH está classificado entre os transtornos no neurodesenvolvimento, que são caracterizados por dificuldades no desenvolvimento, se manifestam precocemente e influenciam no desenvolvimento social, acadêmico e pessoal. Em primeiro lugar, é necessário que a pessoa apresente um quadro persistente de desatenção, hiperatividade e impulsividade, que esteja interferindo no funcionamento e no seu desenvolvimento. Alguns sintomas de desatenção são, por exemplo, quando a pessoa se distrai com qualquer estímulo externo, ou quando não dá atenção ou não ouve quando lhe dirigem a palavra. E outros sintomas de impulsividade e hiperatividade é quando se remexe ou se contorce na cadeira, não consegue ficar quieto, ou quando fala demais, e entre outras. Ahora que todos entendemos qué le pasa, podemos ayudarle. Los papás preparan un calendario de tareas. Así Pablo sabe lo que tiene que hacer en cada momento. Ya no nos enfadamos tanto con él cuando está nervioso. Y le recordamos sus tareas. Mamá dice que hay que tener paciencia. El profe la ha puesto en primera fila para que no se distraiga. Le explica las cosas con frases cortas y claras. Sus amigos le enseñan a respetar las reglas. Pablo dice que ahora lo entiende mejor. Y todos estamos más contentos.